Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que está em 1 Reis 16, 29. Vou tomar a leitura como de costume. Diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Orim, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel. Em Samaria, Acabe, filho de Orim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Irmão, vem com calma, olha que interessante. A Bíblia diz que Acabe, ele começa a reinar. E a palavra do Senhor diz que Acabe se tornou rei de Israel. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que Acabe, quando ele começa a reinar, a palavra do Senhor afirma que ele tinha feito tudo que o Senhor reprova. Ou seja, ele tinha levantado ídolos, tinha se afastado de Deus e fez tudo que era oposto à vontade do Senhor. Porque a Bíblia fala que ele fez tudo que o Senhor reprova. Ou seja, então ele foi oposto à vontade do Senhor. Ele levantou a ídolos, adorou Baal, adorou a estátua, imagem. Resumindo, você vai ver que Acabe ele fez tudo que era abominável aos olhos do Senhor. Só que uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver que a Bíblia diz, olha o que está escrito no versículo de número 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal. Peraí, a Bíblia diz que ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal. Sabe o que significa Etibaal? Etibaal significa com Baal. E quem é Baal? Um demônio. Então percebe que ele se casou com uma mulher que era filha do demônio. Eita, eu vou repetir isso aqui até você entender. Olha que interessante, ele se casou com Jezabel, e a Bíblia diz que Jezabel, ela era filha de Etibaal. Filha, Etibaal significa Baal, ou seja, casar com Baal, filho. Estava se casando com uma mulher que era filha do demônio. E você vai ver que Jezabel, foi ela que persuadia ele a fazer as coisas terríveis. Ela que incitou também, você vai ver, influenciou ele dizendo que mataria Nabote. Percebe que foi essa mulher. Essa mulher fez muitas coisas, foi ela que matou os profetas do Senhor. Lembra que ela matou os profetas do Senhor? Ela também tinha ameaçado Elias. Então percebe que essa mulher era uma mulher maligna. Ele se casou com uma mulher pervertida. Cuidado com que você está fazendo aliança. Cuidado com que você está fazendo compromisso. Porque se você fizer compromisso com pessoas erradas, você vai ter uma consequência sobre si. Pode perceber, filho. Ele casou com uma mulher, filho. Olha o que está escrito, não eu estou falando, está na Bíblia. Ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal. E você vai ver que Jezabel que persuadia ele. A Bíblia diz que Acabe, ele era pressionado por Jezabel a fazer as coisas que o Senhor reprova. Era ela que pressionava ele. Então casou com pessoas que influenciou ele a fazer a maldade. Filho, tem pessoas que vêm de você influenciar ela. É ela que vai influenciar você. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Olha que negócio interessante, segura. Olha que negócio tremendo. Quando eu li isso aqui, Deus falou fortemente comigo. Olha que negócio tremendo, percebe? Filho, esse homem aqui, Acabe, ele era um homem escolhido por Deus. Só que percebe que ele vai se corromper quando ele se casa com uma mulher que não era para casar. Tem pessoas sendo influenciadas. Filho, Deus não te chamou para você ser influenciado. Deus te chamou para você fazer influência. Você tem que influenciar. Oh, glória a Jesus. Filho, você vai ver Jesus sentado na mesa com os pecadores. Mas Jesus não era influenciado por eles. Era Jesus que influenciava. Você está entendendo, filho? Eu vou falar. Só que segura isso aqui, presta atenção. Aí a Bíblia diz que quando ele se casa com essa mulher maligna, com essa mulher pervertida, a Bíblia diz que, pelo fato de ele fazer o que o Senhor reprova, vamos tomar a leitura no versículo número 32 ao diante. Diz assim: No templo de Baal, que ele mesmo havia construído em Samaria, Acabe ergueu um altar a Baal, fez um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais que todos os reis antes dele. Durante seu reinado, Reiel de Betel construiu Jericó, lançou alicerces à custa da vista do seu filho mais velho, Abirão, instalou suas portas à custa da vista do seu filho mais moço, Segube, de acordo com a palavra do Senhor, que tinha falado por meio de Josué. Olha que interessante, olha que negócio forte. A Bíblia diz que, percebe um detalhe, que Acabe, ele começou a levantar altar para Baal, ou seja, começou a adorar o demônio, começou a adorar o diabo. Em vez de fazer as coisas para Deus, começou a fazer o contrário. Filho, Deus não te chamou para você servir o inimigo, Deus chamou para você servir a Ele. Você quer ver uma coisa? A maior vontade do diabo foi ver Jesus fazer a vontade do próprio inimigo. Você quer ver uma coisa? Se você tomar a leitura de Mateus 4, quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia diz que chegando no deserto, o tentador se aproxima. O diabo se aproximou de Jesus no deserto. Aí você vai ver que o diabo falou assim para Jesus: te darei todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar.
Percebe que o diabo queria que Jesus se prostrasse. Jesus estava na natureza humana, ele não estava ali como Deus, ele estava como homem, como ser humano. Escuta isso aqui. Então você vai ver que o inimigo fala assim: se prostra e me adora, tudo isso eu te darei. Jesus falou assim, está escrito: adore somente o Senhor teu Deus, preste culto somente a Ele. Percebe que o inimigo queria que Jesus adorasse quem? A Ele. Filho, você acha que o diabo quer que você adore a Deus? Ele quer que você adore a Ele, filho. E o que é adorar o diabo? Vou te falar o que é adorar o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele peca desde o princípio. Então quando você está pecando, você está adorando o próprio diabo. Sabia disso? Então vou te provar. Por isso que João falou assim: todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Por que João falou que todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo? Porque Jesus tinha dito que o diabo, ele peca desde o princípio. Então quando você peca, você está se igualando a ele. Porque o prazer do diabo é o pecado, filho. Oh glória! Agora o prazer de Deus é a santidade. Está entendendo que a gente se limpa. Eita glória! Agora quem você tem servido? Deus ou o diabo? Eu vou falar, Jesus. Segura isso. Olha que negócio interessante. Presta atenção, então você vai ver que Acabe, ele começa a levantar o altar para Baal. Em vez de fazer para Deus, começou a se corromper. Começou a adorar Baal, começou a adorar o inimigo. Só que escuta, a Bíblia diz que quando Acabe começa a fazer o que Deus reprova, olha o que Deus vai falar para Elias, o profeta do Senhor. Olha o que está escrito no capítulo número 17. Quando Acabe, presta atenção, quando Acabe levantou o altar para Baal, a Bíblia diz que Deus falou assim para Elias, no capítulo número 17, vamos tomar a leitura. Ora, Elias, o tesbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se no riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para te alimentar. Irmão, segura isso aqui, olha que tremenda essa palavra. Quando Acabe começou a fazer o que Deus reprova, a Bíblia diz que Elias, o tesbita, ele foi lá em Acabe. Acabe ele era rei já. Acabe já tinha sido rei. Escuta isso aqui, Elias foi repreender o rei. Filho, Elias teve a coragem de chegar na cara de Acabe, na cara de um rei, na cara de alguém que tinha autoridade, falou assim: ó, não vai chover até quando eu disser. Sabe, filha, a chuva, ela traz muitos benefícios. Por que que Deus falou que não ia, por que que Elias, ele falou que não ia ter chuva para Acabe? Porque primeiro, Acabe estava fazendo o que Deus reprova. Então Deus falou que não ia mandar chuva. Agora o que significa a chuva na Bíblia? Vou explicar o que significa chuva. Lembra que Deus falou em Isaías 55? Deus falou assim: assim como a chuva desce do céu e faz regar, e dá pão que semeia, assim são minhas palavras. Então percebe que a chuva ela faz regar a terra. E a chuva ela traz o que? Ela traz a produção para quem semeia. Então percebe que Deus falou que não ia ter chuva. Ele ia repreender a chuva. Agora por que Deus falou que ia repreender a chuva? Porque Acabe estava fazendo o que Deus reprova. Então percebe que a chuva, ela fala de providência. Só que Deus falou que não ia dar providência para Acabe. Não ia ter providência para Acabe. Porque Acabe estava fazendo o que Deus reprova. Você acha que Deus vai abençoar quem está no pecado? Deus não abençoa quem está no pecado. Por isso que Deus reteve a chuva. Eita glória! Eu vou falar, Jesus. Eita, é muito forte, irmão. Olha o que está escrito lá em Ezequiel. Ezequiel fala assim: o Senhor trará para vocês chuva de bênção. Então a chuva fala de bênção. Só que Deus falou que não ia ter chuva para Acabe. Ou seja, Deus não ia dar bênção para Acabe, porque Acabe estava fazendo o que o Senhor reprova. Deus não abençoa quem está no pecado, filho. Você acha que Deus ia trazer chuva? Você acha que Deus ia trazer benefício para Acabe? Acabe fazendo o que ele reprova? Qual é o pai que vai dar algo para um filho desobediente? Filho, por exemplo, você é pai, você tem seu filho. Se o seu filho faz tudo o que desagrada a você, e ele vem te pedir uma coisa, certamente você não vai dar algo para ele. Por quê? Porque seu filho está sendo desobediente. Mas quando ele melhorar, quando ele obedecer, você vai conceder o que ele quer, pelo fato de ele se comportar de forma correta. Da mesma forma é Deus. Eita glória! Aleluia, Deus é pai, filho. Eita Jesus, segura isso aqui. Eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo. Quando Acabe fez o que Deus reprova, Elias teve a coragem de chegar naquele rei e falar assim: não vai chover até quando eu disser. Agora segura isso aqui. Não foi Deus, presta atenção, presta atenção. Não foi Deus que falou assim que ia reter a chuva. Foi Elias que falou: não vai chover até quando eu falar. Agora interessante, quem é que manda a chuva? É Elias ou é Deus? A Bíblia diz que quem manda a chuva é o Senhor. Então como que Elias está falando que ele vai chover conforme a palavra dele? Sabe por quê? Tiago tinha dito que Elias, sendo ser humano, ele orou para que Deus não manda chuva durante 3 anos e 6 meses. E assim não choveu.
Depois ele orou novamente e Deus mandou a chuva. Então percebe, ele falou para Acabe que não ia chover, mas Tiago disse que ele já tinha orado para Deus. Ou seja, ele entrou no secreto com o pai, mas deu a resposta em público para Acabe. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é para quem tá ligado. Olha que interessante. Eu falei, Deus, peraí. Elias falou que não vai chover, mas na tua palavra diz que é o Senhor que manda chuva e manda relâmpagos. Então como que Elias está falando que não vai chover se é o Senhor que manda? Deus me fez entender lá em Tiago, vai dizer que Elias, sendo ser humano, ele orou para que Deus não manda chuva durante 3 anos e 6 meses. Ou seja, ele já tinha orado primeiro. Depois ele, presta atenção, ele entrou no secreto primeiro. Depois ele chegou em Acabe e falou assim, não vai chover até quando eu disser. Então percebe que ele já tinha falado, Deus, não manda chuva. Aí depois ele falou para Acabe, não vai chover até quando eu disser. Filho, Elias, ele foi no secreto com o pai, mas deu a resposta em público para Acabe. Eu vou repetir, Elias foi no secreto com o pai, mas ele deu a resposta em público para Acabe. O que significa isso? Entra no secreto que a resposta vem em público. Filho, Deus vai te honrar em público. Pode perceber que ele falou, não vai chover até quando eu disser. Então percebe que não vai chover. Só que no momento que veio a seca, olha o que Deus falou para Elias. Presta atenção. Quando veio a seca, olha o que Deus disse. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se no riacho de Querite. Pera aí, segura isso. Olha o que Deus falou, Elias. Já que você falou que vai ter chuva, e eu assinei o que você falou, faz o seguinte agora, vai para o riacho de Querite. Filho, Querite significa lugar de medida. Então percebe que Deus tinha um lugar para Elias ali na medida. Deus tinha um propósito para Elias já no riacho de Querite. Deus jamais vai tirar do lugar sem te mover para um propósito. Eu vou repetir. Irmão, nossa, é muito forte. Presta atenção, olha que interessante. Quando Elias, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Olha que tremendo. Quando Elias, ele falou que não ia chover, você vai ver que Deus em seguida falou com ele. Elias, saia daqui, porque vai ter seca aí. Então para você não passar pela seca, Elias, sai daqui e vai para o riacho de Querite. Riacho de Querite significa lugar de medida. Filho, o que Deus tinha para Elias já estava na medida. O que Deus tem para você é do teu tamanho, na tua medida. Quando Deus te move para um lugar, certamente Ele te moverá para um propósito. Deus jamais vai tirar do lugar sem ter propósito onde Ele te colocar. Oh glória, aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Oh glória a Deus. Presta atenção, olha que negócio interessante. E você vai ver que Elias, ele está no riacho de Querite. Só que a Bíblia diz que Deus falou assim, Elias, no riacho de Querite, você vai beber água. E eu já dei ordens aos corvos para ele trazer pão para você. Então, olha o que Deus falou, Elias, no riacho você vai ter água e vai ter pão e carne, porque eu dei ordem para os corvos. Filho, os corvos, as aves, estavam trazendo pão para Elias, porque Deus deu ordem para uma ave e a ave obedeceu. Deus falou assim, vai lá, leva carne para Elias. A Bíblia diz que as aves começou a trazer carne para Elias, carne e pão. Olha que tremendo. Então percebe, Acabe estava tendo seca, Elias estava tendo o que? A providência de Deus. Agora por que Deus estava concedendo para Elias e não estava concedendo para Acabe? Agora por que Acabe não tinha e Elias tinha? Sabe por quê? Porque Elias estava obedecendo a Deus, Acabe era desobediente. Então o desobediente não tem, quem obedece Deus concede, mas o desobediente não contempla, não faz parte. Oh glória, não, pelo amor de Deus, irmão, olha que negócio tremendo. Eu falei, Deus, peraí, tá tendo sede para todo mundo, Acabe está passando por seca, mas Elias está bebendo e está comendo. Eita glória, quem serve a Deus, Deus não deixa faltar, filho. Oh glória, eu vou repetir, não, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo, eita Jesus, é muito forte, irmão. Eu falei, Deus, não entendi. Elias repreendeu falando que não ia ter chuva. Você vai ver que Acabe ficou 3 anos e 6 meses sem beber água. Aí Elias estava bebendo água, Elias estava tendo pão, Elias estava tomando água do riacho, Elias estava tendo, enquanto Acabe estava passando por seca. Agora por que Acabe estava passando por seca e por que Elias tem? Porque Elias, ele era um profeta do Senhor, ele obedecia a Deus. E a Bíblia diz que Deus não castiga o ímpio com o justo. Deus sabe livrar o justo, mas o ímpio merece o castigo. A Bíblia diz que o Senhor sabe quem merece castigo e quem não merece, filho. Elias não eita glória, Elias não ia passar pelo que Acabe passou, por isso que Deus livrou ele. Você quer ver uma coisa? No dilúvio de Noé, segura isso aqui. A Bíblia diz que quando Deus mandou o dilúvio, você vai ver que Noé estava dentro da arca, guardado com a sua família, mas os ímpios tudo morreram fora da arca. Deus sabe quem merece passar e quem não merece. A Bíblia diz que o justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor o livrará de todas elas. Oh glória a Deus. Eita Jesus, é muito forte. Deus sabe, filho, quem merece passar e quem não se reita. Deus sabe livrar, Deus sabe. Pode perceber que Elias não passou por aquilo. Elias estava tendo do bom e do melhor, enquanto Acabe estava tendo seca. Continua fazendo o que Deus reprova. Você está perdendo muitos privilégios, filho.
Você não tem noção, por isso que o diabo faz de tudo para ver você desobedecendo a Deus. Eita, Jesus, eu vou falar. Escuta isso aqui. Aí você vai ver, segura isso. É muito forte. Você vai ver que quando Elias estava tendo pão, estava tendo carne, estava bebendo, Elias estava tendo do bom e do melhor no riacho de Querite. Só que a Bíblia diz que certa vez Elias também vai secar o riacho. Por quê? Por que Deus permitiu o riacho secar? Pera aí, irmão, eu acabei de falar que Elias não ia passar por isso, então por que Deus permitiu o riacho secar? Eu vou explicar o porquê. Porque percebe um detalhe, Elias estava tendo do bom e do melhor. Ele já não estava tendo diálogo dele com Deus. Por quê? Ele estava tendo tudo que ele já queria. Então já não tinha mais comunicação com o Pai. Pode perceber, não, vou repetir. Pode perceber, lê com calma que você vai entender. Você vai ver que Elias estava tendo pão, estava tendo água, estava tendo carne, estava tendo tudo. Aí Elias não teve diálogo com Deus. Elias parou de orar, parou de ter diálogo com Deus. Não teve conversa. Enquanto Elias estava tendo do bom e do melhor. Só que a Bíblia diz que quando secou o riacho, Deus começou a falar com ele. Por quê? Porque o mesmo Deus que te dá, é o mesmo Deus que também pode permitir secar para você ter diálogo com Ele. O problema nosso é isso, é Deus dar e você parar de falar com Ele. É Deus te abençoar e você parar de orar. É você parar de buscar, é você parar de ler a Bíblia. Tem pessoas que é assim, filho. Quando Deus dá uma coisinha para ele, já se esquece de Deus. Já não tem mais comunicação com o Pai. Já não tem mais aquele diálogo que tinha anteriormente com o Pai. Foi por isso que Deus permitiu o riacho secar. Porque acabou a comunicação entre Deus e Elias. Só que quando o riacho seca, olha o que Deus falou para ele, Elias. Aí voltou a ter diálogo entre Deus e Elias. Olha o que está escrito, não presta atenção. Algum tempo depois, o riacho secou, por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva que lhe dá a comida que você forneça. Irmão, ouve aí com calma para você poder entender. Perceba um detalhe. Quando o riacho de Querite secou, a Bíblia diz que Deus falou que para ele, Elias, agora você vai sair daí e você vai lá para Serepta. Eu já dei ordem para uma viúva te alimentar. Olha o que Deus falou, Elias, antes de você chegar lá, já tem comida para você, eu já ordenei. Porque, filho, o que Deus tem para você já está pronto. Deus não espera você chegar para preparar para você. Antes de você chegar, já está preparado. Pode perceber que Deus falou, já dei ordem para uma viúva. Então, ou seja, antes de você chegar lá, já dei ordem para ela. Eita, filho, Deus, Ele não prepara a bênção para te dar. Ele prepara você para receber a bênção e estar preparado. Pode perceber que antes de ele chegar, Deus já tinha dado ordem para uma mulher alimentar ele. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que Deus falou que a mulher tinha. Porque olha o que Deus falou, vai lá que eu já dei ordem para uma viúva te alimentar. Então a mulher tinha comida para dar para Elias. Só que quando Elias chegou lá, a Bíblia diz que Elias viu a mulher pegando alguns gavetos lá fora. Aí Elias olhou e falou assim, ó, presta atenção, olha o que Elias disse. Elias chamou e perguntou assim, pode me trazer um pouco de água? Falou para a mulher. Ela gritou, pode me trazer um pouco de água? E ele gritou, e por favor me traga também um pedaço de pão. Ele falou assim, peraí, se Deus falou que essa mulher tem, então eu vou pedir água primeiro, depois eu vou pedir pão. Agora interessante, por que Elias queria pão e queria água? Porque ele já estava acostumado a comer pão e beber água do riacho. Então percebe, Elias estava acomodado já. Então, eita, não, olha que mistério, irmão. Olha que tremendo que Deus me fez entender aqui agora. Segura isso, o que Elias se alimentava no riacho de Querite? De pão e água. Então Elias pediu para ela pão e água, porque Elias estava acostumado a comer aquela comida. Filho, não coma comida diferente. Cuidado com o evangelho que você ouve. Tem gente pregando evangelho diferente para você. Eita, Jesus, você está entendendo, irmão? Pelo amor, olha que tremendo. Olha que tremendo. Elias não queria comer outra comida porque ele está acostumado com beber pão. Beber água e comer o pão. Então percebe, ele está acostumado com esse alimento no riacho de Querite. Então quando ele chegou lá, ele vai pedir a mesma coisa que ele já se alimentava antes. Porque, filho, você como servo de Deus, cuidado com o tipo de comida que você come. O que significa isso? As pregações que você ouve. Tem gente que prega o contrário. Está dando comida estranha para você comer. Cuidado. Eita glória. Só que quem é acostumado a comer o alimento correto, não troca o alimento. Oh glória. Você está entendendo, irmão? Pelo amor de Deus, olha que negócio tremendo. Você vai ver que Elias não trocou o cardápio. Eita glória. Segura isso aqui, é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Só que segura isso. Olha que negócio tremendo. Quando ele chega lá, ele vai pedir para ela água e vai pedir o pão. Aí você vai ver que ela vai falar assim, eu juro pelo nome do Senhor que eu não tenho nada, senão um pedaço de punhado. Pera aí, irmão. Deus falou, segura isso aqui. Deus falou que a mulher tinha pão e tinha alimento para Elias. Porque olha o que Deus falou, Elias, vai lá, que eu já dei ordem para uma viúva te fornecer comida. Então a mulher tinha. Só que quando Elias chegou para pedir para ela, a mulher falou assim, eu juro pelo Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. Imagina Elias pensando, pera aí, Deus não pode mentir. Eu sei que eu ouvi a voz dele, ele falou comigo, ele falou que a mulher tinha. Só que quando chegou aqui a mulher fala que não tem, então pera aí.
Tem alguma coisa errada, o Deus que eu sigo é um Deus de confusão. Só que na verdade, aquela mulher falou que não tinha, sabe por quê? Porque ela disse assim, tua serva não tem nada, senão apenas um punhado de farinha. Ou seja, ela tinha, mas ela achou tão pouco que ela tinha, que ela rejeitou. Percebe? Deus não mentiu. Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para mentir, nem para se arrepender. Então se Deus falou que a mulher tinha, como que a mulher está falando que não tem? Na verdade a mulher tinha, só que ela falou assim, eu não tenho nada. Por que ela falou que não tinha nada? Porque ela tinha tão pouco, que aquilo para ela não era nada. Tem gente rejeitando o pouco que tem. Talvez você olhe para você e fala, Senhor, eu sei pregar só um pouquinho, isso aqui não é nada, mas você tem esse pouquinho. Oh glória, talvez você fale, Senhor, eu não sei cantar, Senhor, eu sei cantar só um pouquinho, mas Deus sabe que esse pouquinho que você tem, filho, você não pode rejeitar. Percebe, aquele pouquinho que aquela mulher tinha, a Bíblia diz que ela vai alimentar Elias com aquele pouquinho. Elias é um grande profeta de Deus, aquela mulher é uma mulher desconhecida, aquele pouquinho alimentou um profeta de grande nome. O que significa isso? Talvez você olhe para você é desconhecido, só que Deus é capaz de alimentar você. Eita glória, alimentar gente grande através de você. Pode perceber, não, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo, a Bíblia diz que Elias, ele era um grande profeta de Deus e foi alimentado por um pouquinho de uma mulher desconhecida. Não, vou repetir isso aqui até você entender. A Bíblia diz, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Elias, ele era um grande profeta de Deus. Aquela viúva, ela não tem nem nome, porque a Bíblia não menciona o nome dela. Só que aquela mulher sem nome, que aquele pouquinho que ela tinha, aquele pedacinho de punhado de farinha, ela alimentou Elias, ou seja, o pouquinho que ela tinha alimentou alguém grande. Deus vai te usar para alimentar gente grande. Deus vai te usar no meio dos grandes. Tem gente que olha para mim e para você e não dá nada. Mas imagina quem você é. Eita glória. Tem gente que tem nome. Você é desconhecido, mas Deus vai usar você para alimentar gente que tem nome. Você está entendendo? Por isso que você nunca pode rejeitar o teu pouco. Porque esse pouco que você tem pode se tornar muito para alguém. Você está entendendo, filho? Não rejeita o seu pouco. Só que uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver, vou resumir, que essa mulher, ela vai fazer o pedaço de, aquele punhado de farinha primeiro para Elias. Olha o que ela vai dizer para Elias, presta atenção, quando Elias pediu para ela o pão, olha o que ela vai falar, eu não tenho nada, senão uma botija, com um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu estou colhendo alguns gravetos para preparar para eu e meu filho. Percebe, aquela mulher, ela era viúva. Ou seja, o marido dela tinha morrido. E naquela época o homem era o provedor. Ou seja, ela perdeu o provedor. Então ela falou assim, eu não tenho nada. Eu vou fazer a última refeição. Eu e meu filho vamos comer. Essa última refeição vamos morrer. Ou seja, eu não tenho mais nada. Vou fazer esse último alimento para mim e para meu filho e vamos morrer. Olha como que Deus ele é tremendo. No momento que aquela mulher estava preparando sua última refeição, quem foi que Deus enviou na casa daquela mulher? Elias. E quem é Elias? O profeta de Deus. E o que Elias carregava? A presença de Deus. Então percebe que Deus se fez presente na vida daquela mulher no momento que ela mais precisou. Não, vou resumir. Irmão, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Presta atenção. Aquela mulher falou assim, ó, é minha última refeição. Eu vou comer e vou morrer. Vou preparar essa última refeição para mim e para meu filho. Vamos comer e vou morrer. Aquela mulher não tinha noção com quem ela estava falando. Ela estava falando com o próprio Deus, porque Elias, ele era o profeta do Senhor, e Deus se manifestava em Elias. Então percebe-se que ela está falando com o homem de Deus. Deus mandou Elias ali, no momento que aquela mulher mais precisou. Então percebe-se que Deus se fez presente no momento mais difícil da vida dela. Filho, Deus sempre se faz presente no momento mais difícil da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. É nos momentos mais difíceis que Deus aparece. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Lucas 7 que estava saindo um enterro do filho de uma única viúva. Aquela mulher tinha pedido ao marido, agora perdeu o filho. Lá na cidade de Naim, a Bíblia diz que Jesus vai chegar com uma multidão. Jesus vai olhar para aquela mulher chorando, vendo o seu filho sendo levado para ser sepultado. Jesus olhou e falou assim para aquela mulher, não chores. Então Jesus tocou no esquife, tocou no caixão e falou para o morto, levanta-te. O morto se levantou e começou a falar. Percebe-se um detalhe? Naquele momento que aquela mulher estava levando seu único filho para ser enterrado, quem foi que apareceu ali para acolher aquela mulher? Jesus. Então percebe que Deus se apresenta no momento mais difícil. É assim que Deus faz presente, filho. Talvez você está olhando para a sua situação. E eu quero dizer para você que é nessa situação mais difícil que o Senhor vai aparecer para você. Filho, Deus não aparece quando tudo está favorável.
Deus aparece quando as coisas estão dando tudo errado. É aí que ele aparece. Você quer ver uma coisa? Deus não apareceu no Jardim do Éden quando tudo estava bem com Adão e Eva. Deus apareceu no Jardim do Éden quando Adão e Eva foi corrompido. No momento mais difícil, que eles não sabiam o que fazer. É nessa hora que Deus aparece. Você está entendendo? É nessa hora. Deus sempre se faz presente no momento mais difícil da nossa vida. Filho, pode perceber outra coisa. Olha que tremendo, como Deus é maravilhoso. Lembra quando os discípulos estavam enfrentando uma tempestade? A Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. Percebe? Os discípulos estavam enfrentando dificuldade. Quem foi que estava andando sobre as águas em direção ao barco? Onde estava tendo dificuldade? Jesus. Porque, como eu disse, ele sempre se apresenta no momento mais difícil. Filho, é nos momentos mais difíceis que Deus se apresenta. É na hora da angústia. É na hora da tristeza. É na hora que você está desesperado. É na hora que você não sabe o que fazer. É nessa hora que Deus se apresenta. Pode ter certeza que nessa situação o Senhor se apresentará para você. Filho, olha que palavra tremenda. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela fez para Elias. E Elias, olha que tremendo. Elias, ele era um profeta. Que ele não passou pelas necessidades que Acabe tinha passado. Pode perceber, Elias até acabou a água do riacho. Só que em seguida Deus deu ordem para ele na casa de uma viúva e foi alimentado por uma viúva. Filho, o mundo pode se corromper. O mundo. Mas quem serve a Deus, Deus livra. A Bíblia diz que o livramento vem do Senhor. A tua bênção é sobre o teu povo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente sua vida.